Olá, gente. Esse é o vídeo parte 2 dos vídeos que eu estou falando sobre o meu sistema de geração de energia solar, meu sistema fotovoltaico. Esse é o segundo e último vídeo dessa série que eu estou fazendo. O índice está aqui na descrição, se você quiser ir direto para a parte que te interessa. Também na descrição está o link para o primeiro vídeo. Eu aconselho vocês a assistirem o primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu mostrei dados gerais do meu sistema fotovoltaico, o que é um sistema fotovoltaico, o processo, como foi o processo para mim de escolha de uma empresa, de uma instalação de um sistema fotovoltaico na minha casa. Nesse vídeo eu vou estar falando em mais detalhes sobre o consumo de energia, geração de energia e como que isso reflete no meu bolso, né? Qual que é a economia para mim desse sistema juntamente com o meu carro elétrico. Então, o sistema custou para mim $19.990 devido ao rebate que existe aqui nos Estados Unidos de 30% do valor. Eu acabei pagando pelo sistema mais ou menos $14 mil. Isso foi em 2017. O que eu quero mostrar para vocês também é a opção de financiamento que eu fiz na época. Eu não paguei por esse sistema o preço total no começo. Eu fiz um financiamento, então eu estou pagando por esse sistema ainda. Então, na época, isso foi em 2017, as melhores opções de financiamento que foram oferecidas para mim foi uma opção com amortização do empréstimo e sem amortização do empréstimo. Foi um financiamento de 144 meses ou 12 anos, a uma taxa de juros de 2,99% ao ano. Então, o valor total de $20.493, 12 anos. Eu vou estar mostrando bastante planilhas, ou algumas planilhas para vocês, em que eu vou estar falando bastante sobre esse período de 12 anos aqui. Em relação ao empréstimo em si, sem amortização, com amortização, isso se refere ao fato aqui nos Estados Unidos, a gente ter esse rebate de 30% do valor. Então, após 15 meses de início do empréstimo, início de pagamento das prestações do empréstimo, eles oferecem essa opção de eu fazer o pagamento, no meu caso de $6.150 mais ou menos, para diminuir as prestações. Então é isso que é a amortização. No meu caso, para esses cálculos eu vou mostrar para vocês somente a opção com amortização. Quer dizer o seguinte, eu fiz o pagamento por mais ou menos 15 meses somente dos juros, e depois desses 15 meses eu fiz o pagamento de mais ou menos $6.200, paguei parte do empréstimo, isso reduziu as parcelas para $131, ao invés de $187 se eu não tivesse feito esse pagamento no início. Então, isso aqui para todas as opções, todos os números que eu vou estar mostrando para vocês nessa planilha, a gente vai levar isso aqui em consideração. Esse aqui é o meu pagamento mensal, $131 por um período de 12 anos. Antes de eu entrar em mais detalhes sobre os valores, eu quero mostrar para vocês o meu consumo. Em 2016, que foi o último ano completo que eu não tinha um sistema fotovoltaico, o meu gasto, o meu consumo foi de 6.000 kWh. Eu não gerei nada e o meu saldo, claro, que eu tive que pagar para a empresa de distribuição e geração de energia elétrica local, eu tive que pagar pelos 6.000 kWh que eu consumi. O gasto para isso foi mais ou menos $960. Isso foi o que eu paguei para a empresa. A minha conta de energia elétrica anual foi essa, $960 mais ou menos. Em 2017, a instalação do meu sistema aconteceu em agosto, então de janeiro até meados de agosto, eu somente consumi energia elétrica e a partir de agosto eu comecei a produzir também. Para o ano todo eu consumi um total de 5.000 e gerei um total de 3.000 kW. Ou seja, eu tive que pagar por 2.000 kWh que eu consumi. A minha conta anual para esse ano de 2017 foi de mais ou menos $520. O ano de 2018, como eu disse, foi o primeiro ano em que eu tive meu sistema gerando energia pelo ano todo, de janeiro até dezembro. Para o ano de 2018, o meu consumo foi aproximado ao ano de 2016, foi de mais ou menos 6.000 kWh. O meu sistema produziu mais de 8.200 kWh no ano de 2018. Então, como eu gerei mais do que eu consumi, eu tive um saldo negativo, quer dizer que a empresa de energia elétrica me pagou pela energia que eu gerei em excesso, porque eles compram a energia que eu estou gerando e vendem para outros consumidores. Para o ano de 2019, eu estou fazendo a gravação desse vídeo no finalzinho de novembro, mas eu não tenho os dados de novembro. Então, os dados reais aqui são de janeiro até outubro, e para os meses de novembro e dezembro, eu estou levando em consideração
os números que eu tenho do ano de 2018. Tá? Então, se os números de 2018 para os meses de novembro e dezembro se refletirem também em 2019, o meu consumo geral para o ano vai ser de 8.700 kWh, o que é um aumento significativo, por diferentes motivos, não tem nada a ver com o meu sistema. A geração de energia pelo meu sistema vai ser de mais ou menos 8.000 kWh, ou seja, eu ainda vou estar gastando um pouco mais, vou estar consumindo um pouco mais do que eu gerei, mas mesmo assim, a minha conta de energia elétrica, de acordo com os meus cálculos, não vai passar de $100 para o ano todo, o que é um preço muito baixo. Então, claro, vocês estão vendo aqui, é claro que eu estou pagando muito menos na minha conta de energia elétrica, mas eu não estou levando em consideração o valor que eu estou pagando mensalmente pelo sistema fotovoltaico em si. Então é isso que eu vou entrar em detalhes com vocês. Agora, nessa planilha aqui, eu tenho os valores do empréstimo, como eu disse, o valor com amortização, quer dizer que as minhas prestações mensais são de mais ou menos $130. A minha prestação anual, o valor que eu pago a cada ano pelo sistema fotovoltaico, pelo sistema em si, é de mais ou menos $1.500, $1.600. A gente está mais ou menos aqui no ano 3, 4, isso porque a instalação aconteceu em 2017, agora a gente está em 2019. E a minha conta de luz, a minha conta de energia elétrica. Aqui esses números são da empresa que faz a geração e distribuição de energia elétrica, que são os valores reais pelos primeiros 2 anos. Eu recebi um cheque pelo primeiro ano porque eu produzi mais do que eu gastei. Existem mais detalhes que eu levei em consideração para chegar a esses valores aqui para o ano 3 e 4, que eu vou estar ainda recebendo um pouco, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Eu acho que os números que importam aqui para mostrar para vocês é o fato de eu estar, da minha conta de energia elétrica, tá no negativo, por enquanto, e com o decorrer do tempo, eu vou começar a ter que pagar um pouco mais. Isso porque eu estou levando em consideração que a minha conta de energia elétrica vai subir $40 por ano pelos próximos 12 anos. Isso é uma estimativa minha, a conta de energia elétrica realmente sobe, tem um reajuste de 5 a 10% aqui no sul da Califórnia a cada ano. Então, para simplificar os números, simplificar os meus cálculos, eu estou simplesmente colocando na planilha que a minha conta vai aumentar $40 por ano. E por último aqui eu tenho o empréstimo, o valor do empréstimo mais o valor que eu pago pela minha conta de energia elétrica, o que eu espero pagar pela minha conta de energia elétrica. Então a gente nota que os primeiros 12 anos após a instalação do meu sistema, eu vou estar pagando aí mais ou menos $1.800, entre $1.500 e $1.800 ao ano, pelos valores combinados, juntos, valores somados entre o empréstimo e a minha conta de energia elétrica. E a partir do 13º ano, eu vou ter terminado de fazer o pagamento do sistema fotovoltaico em si, vou estar pagando somente a conta de energia elétrica, que de acordo com os números que eu coloquei na planilha, vai custar mais ou menos $340, $350 ao ano, o que é um preço muito baixo. Agora o que eu vou colocar nessa mistura de números aqui, eu vou colocar o fato de eu ter um carro elétrico. Isso é muito importante, porque tendo um carro elétrico quer dizer que eu não vou estar pagando por gasolina, eu vou estar usando energia gerada pelo meu sistema fotovoltaico para abastecer o meu carro. Então aqui eu estou levando, nessa planilha a gente vê, por exemplo, tá o valor total do empréstimo mais a conta de energia elétrica, são essas colunas aqui. Aqui eu tenho 2 exemplos, tá? Eu tenho o valor da gasolina, o valor que eu espero, as minhas projeções, o valor que eu estaria gastando com gasolina se eu tivesse um carro convencional, e também as projeções da minha conta de energia elétrica se eu não tivesse um sistema fotovoltaico, se eu estivesse comprando energia da empresa distribuidora de energia. Então, nesse cenário aqui, eu não tenho um carro elétrico e não tenho um sistema fotovoltaico, só para a gente poder comparar os números. Gostaria de clarificar o seguinte, eu estou colocando um aumento de 5% no preço da gasolina, um 5% ao ano no preço da gasolina, e uma média de quanto eu gastava de gasolina com gasolina antes de eu ter o meu carro elétrico. Foi assim que eu cheguei a esses números aqui. Esses números são valores anuais. Em relação à conta de energia elétrica, também eu estou colocando que a conta vai aumentar mais ou menos 5% ao ano. E levando em consideração o fato de a média dos últimos anos antes da instalação do meu sistema fotovoltaico, a minha conta de energia elétrica tinha uma média de mais ou menos $100 por mês. Então foi assim que eu cheguei a esse número inicial aqui de $1.200 e com um aumento de 5% ao ano, no ano de número 13, eu vou estar pagando, ou estaria pagando, mais de $2.000. Então existem muitas variáveis aqui, então levem isso em consideração, os meus números não são números reais, claro.
E aqui no final eu estou vendo somente a diferença, o valor que eu estou pagando atualmente com o meu sistema fotovoltaico, com o meu carro elétrico, e o valor que eu estaria pagando se eu não tivesse um carro elétrico, se eu não tivesse um sistema fotovoltaico. Então a gente vê que desde o primeiro ano eu já estou economizando bastante. Eu levaria em consideração aqui, vocês podem ignorar até o ano 1 e 2, porque nos primeiros 15 meses eu não paguei pelo meu sistema fotovoltaico, eu paguei somente pelos juros do empréstimo, mas a gente olhando a partir do ano 3, eu já começo a economizar dinheiro sem dúvida nenhuma. O valor mensal e o valor anual. E a economia só aumenta ano após ano, porque o valor do combustível continua subindo e o valor da conta de energia elétrica continua subindo também. E o meu empréstimo é um empréstimo fixo, o valor mensal não vai aumentar. Para muita gente, para um sistema fotovoltaico, o que a gente chama de return on investment, ou o tempo necessário para você receber um retorno no seu investimento, isso pode variar de alguns anos, ou talvez até 7, 8, 10 anos, depende. No meu caso, mesmo o sistema estando financiado desde o início, eu já estou economizando dinheiro desde o ano 1. Sem dúvida nenhuma, a decisão de instalar o sistema fotovoltaico foi uma decisão correta que eu tomei. Então, cada caso é um caso e existem muitas variáveis, como eu falei para vocês, mas no meu caso fez sentido desde o início e eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter tomado essa decisão. Então, eu vou mostrar para vocês o gráfico dessa planilha aqui, para vocês terem uma ideia. As colunas que estão aí com as cores mais transparentes são os números teóricos aí que eu teria se eu não tivesse o meu sistema fotovoltaico e o meu carro elétrico. São essas cores mais transparentes. E as cores mais sólidas são os números reais no meu cenário, no meu caso, que eu tenho sistema, tenho carro elétrico, o que eu espero pagar. Então a gente vê, por exemplo, que a energia elétrica continua subindo, independentemente de eu ter o sistema ou não. O vermelho a gente vê que está sempre aumentando ano após ano. O laranja também está sempre aumentando, esse é o preço da gasolina, tem um aumento de 5% ao ano na minha planilha. E o verde, que é o preço do meu sistema solar, o valor que eu estou pagando anualmente pelo empréstimo que eu fiz para pagar o sistema fotovoltaico, ele é um valor fixo até o 12º ano, e a partir do 13º ano ele desaparece, porque eu termino de pagar o meu empréstimo, o meu sistema continua na minha casa. Manutenção, não estou levando em consideração o preço de manutenção, porque o que me disseram é que a manutenção é mínimo para esse tipo de sistema. A gente pode, por exemplo, fazer uma limpeza nele a cada 2, 3, 4 anos, dependendo da região, só para se assegurar de que ele continua gerando energia de maneira eficiente, mas isso é uma coisa que não vai custar muito. Outra coisa para a gente levar em consideração é a eficiência do sistema, que varia bastante. Eu não vou dar nenhum detalhe técnico porque eu não sei, eu não tenho esses detalhes, mas em geral, a média pela pesquisa que eu fiz, a cada ano que se passa, o sistema perde 1% de eficiência, da capacidade de geração. Então, mesmo assim, após 12 anos com o sistema, ele ainda vai estar gerando pelo menos 90% da capacidade original. Então, é o tipo de investimento que é a longo prazo. É um investimento que, quando você tiver o sistema instalado na sua casa, ele pode continuar gerando energia por 20, 30 anos sem problema nenhum. Então, mais uma olhadinha nesse gráfico para a gente ter uma comparação. Se eu não tivesse o sistema de geração de energia solar, se eu não tivesse o meu carro elétrico, após 12, 13 anos, eu teria gasto mais ou menos $41 mil. E já com o sistema fotovoltaico, com o meu carro elétrico, o meu gasto vai ser de mais ou menos $20 mil. Então, praticamente metade do preço. Para mim, valeu muito a pena. As minhas recomendações para vocês que estão no Brasil. E aqui está começando a chover, espero que o som da chuva no meu carro não atrapalhe muito o áudio desse vídeo. Mas, enfim, umas notas finais. Em relação ao sistema no Brasil, essa área está se expandindo muito no Brasil, essa área fotovoltaica, empresas fazendo instalação. Pesquise na sua região, vê que tipo de empresa está oferecendo o serviço, que tipo de garantia que eles oferecem, reputação da empresa. Se for uma coisa que caiba no seu orçamento, é um investimento, considere esses números que eu mostrei para vocês, é um investimento que você está fazendo para os próximos 10, 15, 20 anos ou mais. Então, pode ser que valha muito a pena, no seu caso, pesquise, você não vai saber se você não pesquisar. A mesma coisa se aplica para um carro elétrico. No Brasil, principalmente, preços de carro elétrico ainda estão muito altos comparados a carros comparativos com motor a combustão, eu entendo isso, mas
se for uma coisa que você se interessa, que você pode comprar um carro elétrico, leve isso em consideração também quando você estiver fazendo a procura de um sistema fotovoltaico, porque essas duas coisas, combinando esses dois fatores, um carro elétrico e um sistema fotovoltaico, você está gerando energia na sua casa, energia solar sem poluição nenhuma, energia limpa do seu telhado, está indo direto para o seu carro, para abastecer o seu carro, para você rodar pelas ruas sem nenhuma poluição. Então, vale muito a pena, considere dar uma pesquisada nesse assunto. E como eu disse também, os preços de sistemas fotovoltaicos e preços de carros elétricos também estão caindo a cada ano. Então, se você já fez essa pesquisa no passado, os preços estavam muito altos, pesquise novamente agora. E se você está pesquisando agora, os preços estiverem muito altos, não desista da ideia, talvez no futuro seja uma coisa que vale a pena para você. Quero deixar um agradecimento para o Max, ele é um parceiro da Blue Sol, Energia Solar, Max de Goiânia. Ele me ajudou com os dados aí, eu tinha umas dúvidas, umas perguntas durante a fase de produção desse vídeo, ele me ajudou com esses dados, e não só o Max, mas eu sei que tem outras pessoas também assinantes desse canal que estão sempre deixando comentários, que trabalham nessa área de energia fotovoltaica no Brasil e podem com certeza deixar aí mais detalhes para vocês. Quem tiver dúvida, qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, o que eu não puder responder se for uma coisa muito técnica, tenho certeza que outras pessoas poderão responder de maneira mais técnica, mais apropriada. De qualquer maneira, não descarte a ideia de fazer uma pesquisa na sua região para ver se vale a pena para você. Bom, fica aí a minha experiência. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu estou sempre postando vídeos sobre geração de energia limpa, renovável, principalmente sobre a Tesla, sobre o meu carro, notícias sobre a Tesla. Estou sempre cobrindo tudo que eu posso sobre a Tesla. Estou também no Twitter, mandando notícias diariamente, canal Tesla Brasil, Instagram, Facebook. Deixa um like lá na página do Facebook, me ajuda também. Me segue no Instagram. E deixa seu like nesse vídeo, se você gostou, compartilha ele, ajuda bastante também. Muito obrigado pelo seu tempo, até o próximo vídeo. Tchau, abraço.